Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez aqui um vídeo no nosso canal. E esse é um vídeo especial desse momento de quarentena, né, de isolamento social ao qual a gente se encontra, qual o mundo todo se encontra, e de alguma forma especial a gente quer contribuir. Nós da Ponte B queremos contribuir com vocês nesse momento tão difícil, né, e ao mesmo tempo tão rico de aprendizado. A gente vê que o mundo inteiro, não só o Brasil, ele de uma hora para outra ele entrou numa grande transformação. E como toda grande transformação, isso causa medo, né? A gente sabe que grandes mudanças aconteceram, não só enquanto pessoa, mas principalmente no mundo corporativo, né? A gente teve e está tendo que se reinventar para conseguir dar continuidade aos processos. Então, como a gente sabe, toda mudança ela traz no seu primeiro estágio o estágio da negação. Então, nesse primeiro momento, nesse estágio da negação, é onde surgem os medos para qualquer processo de mudança. Imagina esse tão brusco que nós sofremos. Então, imagine como as pessoas no mundo inteiro estão com medo dessa situação. E nesse primeiro estágio da negação, da mudança, né, que a gente passa esse estágio da negação, esse medo ele pode trazer duas vertentes, sendo os dois extremos. Então, quando eu tenho muito medo, a consequência disso é eu travar, é eu entrar em pânico, é eu apavorar e aí eu não consigo fazer mais nada. E o segundo ponto desse outro extremo é aquele que não tá nem aí, né? Ah, que isso não é nada, então vai relaxar e aí sim pode trazer consequências mais graves. Então, em toda a situação que a gente passa, o ideal é a gente sempre manter o equilíbrio. Eu tenho dito muito desde o início de quando começou essa pandemia, de que o mais importante nesse momento é a gente cuidar da mente. Imagine que por mais que o corpo esteja saudável, se eu não estou com uma mente saudável, eu posso trazer grandes consequências até mesmo para o meu corpo, porque eu vou somatizar uma coisa e eu vou começar a sentir aquilo. Então, gente, a primeira dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo é: ajudem a sua equipe, se ajude e ajude o outro a manter a mente saudável. Você deve falar assim: Flávia, mas como eu faço isso? Primeiro ponto, cuidado com as informações que vocês estão vendo, não se encham de informações porque isso vai apavorar. Nem todas as informações que estão chegando, infelizmente, até nós é verdadeira. Então, isso muitas vezes apavora, né? Isso traz um medo muito maior. Então, procurem, dentro do possível, dentro de casa, tá inovando. Então, se eu fazia academia e não posso mais, então vamos fazer academia em casa. É assim que eu tenho feito, né? Então, tem vários vídeos na internet que mostram como você pode fazer um treino em casa sem forçar muito, com várias opções, com vários materiais que você tem em casa. Então, busque dentro dessas opções reinventar, mas não deixar de fazer aquilo que você gosta, de exercitar o corpo, porque quando você exercita o corpo, você está exercitando a mente, está vendo filmes, está lendo livros que você gosta, pensando em momentos felizes, isso traz para nossa mente uma coisa saudável, tá? Então a gente vai, quando eu penso em momentos felizes, quando eu faço aquilo que eu gosto, eu ativo o hormônio da serotonina e isso traz a sensação do bem-estar. Então, gente, a dica que fica principal nesse momento é cuidem da mente. Cuidem da mente para que o corpo possa produzir, para que o corpo possa dar os estímulos que a gente precisa. Bom, vocês vão perceber aí no vídeo alguns barulhinhos, mas como todo mundo, eu também tô em casa, né? Então a gente tá fazendo esse vídeo em casa para vocês, para poder compartilhar esse conhecimento. Então, não liguem aí se vocês ouvirem alguns barulhinhos no fundo do vídeo, tá certo? A gente tá tentando fazer o melhor para vocês. Bom, a outra dica que eu quero passar para vocês é falar nesse momento que esse é um momento onde o ser humano está sendo priorizado nesse momento. É a vida. A gente de uma hora para outra parou tudo e viu que o que mais importa
é o ser humano. Então, neste momento de dificuldade, a gente vai conseguir sim reagir, porque nós vamos utilizar a nossa consciência do ser humano para estar cuidando do outro e ao mesmo tempo cuidando de nós mesmos. Então, assim, mais uma vez, o ser humano, ele vem aí como peça fundamental. E aí, atrelado a uma mente saudável, com certeza a gente vai ter um momento muito mais produtivo. Então, eu queria dizer para vocês, assim, que nesse momento, uma frase que eu quero deixar para vocês, que é um pensamento, né, uma coisa assim, uma dica minha para vocês, é que assim, a gente precisa sim cuidar do presente, então eu preciso, dentro da minha empresa, no meu home office, eu preciso pensar em como agir no presente para que o futuro aconteça. Mas o principal, eu preciso pensar no futuro para deixar o presente fluir. Flávia, que loucura é essa? É isso mesmo, gente. Eu tenho que sim pensar nos meus processos, nas ações do agora, como reagir neste momento da crise. Eu, enquanto empresa, muitos comércios estão fechados, estão tendo que se reinventar com deliveries, com entregas online, vendas online. Então, isso é importante para o presente acontecer. Mas eu não posso esquecer que eu vou viver um presente muito próximo que vai ser completamente diferente do que é o nosso hoje, ou que estava sendo até há 15 dias, 20 dias atrás. Então, eu tenho que sim tomar as ações desse presente, mas eu não posso esquecer que eu tenho que planejar um futuro que vai ser muito diferente daquilo que eu vivia. Então, para que esse presente possa fluir também, para que a gente não fique muito bitolado só em resolver o agora, eu preciso pensar nesse futuro. Então, como você está se planejando com a sua equipe, com a sua gestão, para que quando isso tudo acabar, você tenha um futuro próximo muito bom. De uma forma geral, a última dica que eu tenho para deixar para vocês é assim: aprendam a aprender novamente, né? Nós estamos nesse momento tendo que aprender a estudar, porque muitas pessoas estão aproveitando esse momento para adquirir conhecimento, e a única forma que a gente tem hoje é online. Então, aquelas pessoas que falavam, eu não consigo aprender de forma online, tá tendo que aprender a aprender novamente, né? Meu filho mesmo, desde que a escola parou, começaram a colocar exercícios em um portal, então ele está tendo que aprender a aprender de novo, então ele está tendo que aprender sozinho, ele está tendo que aprender online, então nós estamos tendo que aprender a aprender. E dentro disso, acho um ponto muito importante que eu observei na minha rotina, e tenho certeza que vocês também estão observando na de vocês, é aprender a lidar com o ócio. Então, assim, o tempo que pra mim tava ocioso, por que tá ocioso, entre aspas? Porque, gente, eu não sei vocês, mas nesse home office eu tenho trabalhado quase que o dobro, né? Porque a gente acaba intensificando aí. Mas, assim, o que eu reparei? O período que eu utilizava para deslocamento até o meu cliente, por exemplo, o tempo que eu passava no trânsito, eu não tenho esse tempo mais. Então, como é que eu estou aproveitando esse meu tempo, que antes era um tempo que eu tinha que estar dirigindo, que tinha que estar prestando atenção no trânsito? Então, essa 1 hora e meia, dependendo do local, até 2 horas, como é que eu estou utilizando esse tempo que hoje, em teoria, ele está ósseo? Então, assim, eu tá ocioso. Então, como é que eu posso utilizar esse tempo a meu favor? Poxa, se é de manhã, por que não dar uma atenção ao meu filho de uma forma especial, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, né? A mim mesmo. Então, por que não aproveitar esse momento para fazer um alongamento, para fazer uma ginástica? Poxa, 1 hora e meia é tempo mais que suficiente. E no final do expediente, aquele momento em que você encerrava as suas atividades, pegava o seu coletivo ou o seu carro e ia para sua casa, aquele tempo de deslocamento, como você está aproveitando? Então, gente, mais do que nunca, além de aprender a aprender, nós vamos ter que aprender a reaprender muitas coisas, né? Então, essa é a minha terceira dica de uma forma geral. E aí, o que é que eu pensei? Poxa, como é que eu posso contribuir com esses gestores que estão tendo que lidar com equipes de forma home office? E aí, dentro das metodologias que a gente trabalha, a gente fala muito do DISC, né? Eu pensei, por que não? Então, eu vou ajudar vocês. Esse vídeo a gente vai falar dicas de como você pode ajudar a sua equipe a passar por essa quarentena, esse isolamento social,
de forma mais produtiva. Bom, pessoal, então para isso eu vou explicar um pouquinho para vocês, aquelas pessoas que ainda não conhecem a metodologia DISC, o que é a metodologia, e a gente vai falando um pouquinho sobre cada perfil e como você pode lidar com cada perfil nesse período de isolamento social, onde eles muitas vezes estão tendo que trabalhar home office, tá bom? De uma forma geral, o DISC ele é uma metodologia utilizada que eu costumo dizer que ele é chamado de um inventário de competências. Então é uma ferramenta que diz a você quais são seus pontos fortes, como você gosta de se comunicar, como é que você gosta de se gerenciar. Então ele mostra o teu perfil comportamental, tá bom? E dentre esses fatores, o William Osson, que foi quem criou, né, a metodologia DISC, através de vários estudos, ele dividiu o comportamento nosso em 4 fatores. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todos nós temos as 4 competências com um grau de intensidade diferente. Então, eu vou colocar aqui, falar um pouquinho dos 4 perfis e como uma pessoa que tem um desses perfis mais alto, ela se comporta, qual é o seu maior medo e como é que a gente pode ajudar nesse momento. Como as pessoas já me conhecem um pouquinho, né, quem já assistiu meus vídeos e quem acompanha o trabalho da gente aqui na Ponte B, sabe que eu gosto muito de utilizar o lúdico, porque eu acho que a fixação, não tenho certeza, né, a fixação quando a gente coloca o lúdico, ela é muito mais fácil de absorver. Aquele conhecimento que está sendo passado por uma cena de um desenho, por uma atividade que eu coloco para ser feita, ela é gravada com uma melhor absorção, tá? Então, para isso, aqui no vídeo, o que eu fiz? Eu captei cenas, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, eu sou super fã da Disney, não só pela qualidade e pela criatividade que tem nos seus desenhos, mas enquanto empresa, enquanto organização, que eu tive a oportunidade de conhecer ali os bastidores. Então, assim, nota 10 em planejamento, em organização, em lidar com pessoas. Então, eu gosto muito da Disney. E aí eu trouxe personagens da Disney pra gente poder falar um pouquinho sobre cada perfil. E aí eu escolhi, dessa vez, 2 lados Disney. O primeiro dele, o tradicional, que são as princesas, né? Então eu escolhi 4 princesas, cada um dentro dos perfis que eu falei, e vou mostrar a cena aqui para que vocês possam ver como é esse perfil. Do outro lado, que eu também sou muito fã, que é o lado aventureiro. Para quem não sabe, a Marvel foi comprada pela Disney, então eu também vou trazer para aquelas pessoas que gostam um pouco mais de aventura, né? Não são muito ali de princesas, mas gostam um pouquinho mais de aventura. Eu vou trazer um personagem dos Vingadores. O primeiro deles que a gente vai falar é a dominância. E aí eu trago dentro da princesa, né, da Disney, a Merida, que é do filme Valente, o desenho Valente. Então Merida é aquela pessoa que ama a liberdade, né? O dominante é aquela pessoa que é independente, que é determinada. Na cena do desenho que eu trago para vocês, a gente vê ela no dia que ela tem livre, cavalgando, acertando ali o alvo. Então por quê? Os dominantes, eles são focados em resultados e eles adoram desafios. Por isso tem a Merida lá em cima pulando quando ela consegue alcançar o topo da montanha, que é um desafio que ela colocou para ela, né? Então, os dominantes são assim, gente, independentes, eles correm, buscam resultados, o foco deles está todo em resultados, eles são empreendedores. E aí, falando disso, quem é que a gente lembra, pode lembrar nos Vingadores que é assim, determinado, corre atrás do que quer, né? Muitas vezes é até centralizador, imponente, quando ele está no seu exagero. Lógico, o nosso amado Tony Stark, nosso Homem de Ferro, né? Então a figura tá aqui para vocês da cena, em várias cenas onde o Homem de Ferro aí muitas vezes ele impõe, ele vai, ele faz, né? Tem no primeiro filme onde ele era um executivo que não estava aí para ninguém, e aí aos poucos ele vai se tornando no Homem de Ferro que a gente conhece, mas sempre focado no resultado. Então no último filme Ultimato, inclusive, não vou dar spoiler para quem não viu, mas ele toma uma decisão muito importante. Por quê? Porque é o foco do resultado dele, tá? Então, eu trouxe aí esses 2 personagens para a gente entender. Então, como é que eu posso ajudar esse meu colaborador, que é um perfil dominante? Como é que ele tá nesse momento de isolamento social aí? Bom, os Ds, eles não são muito ligados a pessoas. Sim, eles são porque eles entendem que as pessoas são fonte do resultado deles, mas eles lidam bem com o isolamento social,
tá? Então, como é que eu posso ajudar esse meu colaborador que tá lá, que é um dominante, que busca resultado? Planeje, ajude-o através de reuniões online ou por telefone a montarem, dê desafios a eles. Então, se ele é da área financeira, diga a ele, olha, projete os próximos meses, faça um relatório assim, assim, assim. Pensem em metas diárias que vocês podem dar a esse colaborador para que ele faça. O D é movido por desafio, então o que vai fazer com que ele seja mais produtivo nesse período é ele ter essas metas diárias. Lógico, a gente tem que sempre manter o equilíbrio, não posso dar meta atrás de meta atrás de meta e ficar cobrando o tempo inteiro, não. Lembrem-se que o D gosta da independência, então dê as metas a ele, e aí deixe ele trabalhar dentro dessas metas, que ele vai correr atrás disso porque é do perfil dele, tá? Então, se você tem um colaborador que se encaixa nesse perfil que eu falei, ajude ele a criando as metas diárias ou semanais, que você tenha reuniões marcadas para que ele passe essas metas, porque ele vai correr atrás disso, isso vai motivá-lo, tá? E aí a gente ativa também um hormônio que a gente costuma falar da aprendizagem, que é a dopamina. Então, cada vez que eu dou uma meta e ele consegue bater, ele se empolga e vai atrás de mais. Então, peça a ele para criar um planejamento, para que ele fale, olha, nós estamos num momento de contingência, eu quero que você monte um plano para que a gente passe por ele, dê desafios a esse seu colaborador. Uma coisa importante, pessoal, dentro do perfil da dominância, né, além de você pedir que ele faça esse plano de contingência, que ele esteja focado ali, dê desafios diários, é você lembrar que o maior medo de quem é dominante é falhar. Então, nesse momento em que ele está no confinamento, né, que ele está na quarentena, ele tem medo de não ser produtivo, ele tem medo de não conseguir atingir os resultados, e aí sim é o momento de você, líder, entrar e orientá-lo com essas metas diárias para que ele sinta que ele está sendo produtivo, que ele está sim alcançando os resultados. Bom, conhecemos então o dominante, vamos para o nosso próximo perfil, que é o I, da influência. E para esse daí eu escolhi uma princesa que talvez não seja conhecida aí por muita gente, mas é a princesa Vanellope. Ela é do desenho Detona Ralph, que é um desenho onde mostra o dia a dia dos personagens de jogos de fliperama. Então é muito bacana, fica a dica também aí, né, nesse isolamento aí já dos desenhos, dos filmes. Então, essa princesa, ela representa pra gente a influência. O que é a influência? Como é que é o perfil influente? São aquelas pessoas extremamente comunicativas, são alegres. Eu trouxe cenas para vocês aí, onde ela tá construindo aí o carrinho dela, e aí pensa que ficou feio, e quando ela olha, ela é super otimista, alegre, ela adora. Então, assim, ela traz a alegria, ela gosta de estar com pessoas. Então a gente vai ver aí ela numa cena onde ela tá com todas as outras princesas juntos. E um ponto importante na influência é a sua persuasão. Então, inclusive, ela influencia aí as outras princesas a se vestirem como ela, e é muito bacana, né? Então, isso vem do I. E aí, olhando o Vingador, quem é que se enquadra, né? Uma pessoa que gosta de estar muito em farra, gosta de estar muito na alegria, de estar com as pessoas. Trouxe o Thor, né? Então, se a gente for ver a sequência dos filmes do Thor, ele sempre tá bebendo, comemorando, faz o trabalho dele, mas sempre que pode estar ali com as pessoas, rindo, se divertindo, não tá muito ligado à disciplina, porque logo nos primeiros filmes ele não queria nem assumir o trono, ele queria mais era fazer bagunça. Então, esse é um perfil influente. No último filme também, nesse filme Ultimato, aí é que ele tá mais relaxado ainda, totalmente desligado da disciplina. Então os Is são essas pessoas ligadas à comunicação, à persuasão, à influência, né? São pessoas que gostam de estar com pessoas. E imaginem esse perfil neste momento do isolamento social. Então, gente, assim, ó, o perfil, dentre os 4 perfis que a gente tá falando do DISC, o I é um dos que mais está sofrendo nesse isolamento, porque ele tem a necessidade de estar com pessoas. Então, muitas vezes, ele não está tendo essa interação, às vezes mora sozinho, né? Ou às vezes não mora com a família. Então, nesse momento, precisando de você, líder. Então, como nós podemos ajudar as pessoas de influência, o seu colaborador, que ele é um auto-influente, um auto-I, a lidar com esse momento de isolamento social? Primeiro ponto,
esteja mais próximo dele nesse momento. Então, crie reuniões onde você possa ver. E assim, gente, tem tantas ferramentas bacanas, gratuitas, como o Zoom, o Hangout, tem outras da Microsoft, que é o Teams, que a gente pode fazer, e até o próprio WhatsApp, né? Uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então, esteja presencial com essa pessoa, esteja olhando nos olhos dela, isso é importante para ela. Uma outra coisa importante: faça uma rotina de reuniões com ela, de forma que ela não se sinta só. Mas o mais importante, nesse momento, é importante que as pessoas de I sejam focadas, tá? O I, quando ele está no seu exagero, e esse é um momento disso, porque ele vai estar no momento de estresse, então a tendência dele é ir para o seu exagero. E quando ele está no exagero do perfil, o que acontece? Ele vai procrastinar, ou seja, ele vai focar naquilo que dá mais prazer a ele de fazer. Então, nesse momento, é importante você trazer o foco das pessoas de I. Lembrando que o maior medo da pessoa do I é não agradar as pessoas. Então, ele vai ficar meio perdido nesse primeiro momento. Então, o líder tem que estar muito junto das pessoas que são auto-influentes. Como é que eu posso, Flávia, ajudar eles? Olha, crie rotinas. Se for da área de vendas, faça uma lista dos clientes, faça ele ligar para esses clientes apenas para perguntar como tá e não apenas para vender, porque com certeza, gente, esse relacionamento, essa ligação com o seu cliente nesse momento, mesmo que não seja para uma venda, vai ser todo um diferencial para você assim que a gente sair disso, porque o seu cliente vai lembrar: poxa, fulano me ligou para saber como eu estava. Então, é criar relacionamento. E os auto-Is, né, os influentes, são perfeitos para esse tipo de trabalho. Se você não é da área de vendas, mas se o seu colaborador é um auto-I e é da área de RH, faça com que ele ligue para os colaboradores, pergunte como está, faça com que ele interaja com as outras pessoas, veja como as rotinas estão indo. Então, o importante nesse momento, para quem tem um liderado, que ele é um auto-influente, é você conseguir manter o foco dele dentro daquilo que ele precisa para que ele seja produtivo. Sempre tendo essa interação, porque o I tem a necessidade dessa interação. Ele não pode se sentir sozinho, ok? Vamos lá para o próximo perfil então? Bom, nosso próximo perfil nós vamos falar do S, são as pessoas estáveis, as pessoas de estabilidade, tá? E aí, o que eu trouxe para representar essa princesa que tem um perfil estável? Ela virou meme logo que começou o confinamento, né? Logo que começou o isolamento social, ela foi, já vi vários memes sobre ela, que é a Rapunzel, tá? E a Rapunzel no filme Enrolados, ela vive num confinamento numa torre. Só que o que ela mostra pra gente? Logo no início, essa cena que eu trouxe pra vocês, é ela criando rotinas para esse isolamento dela. Então ela tem toda uma rotina que ela segue diariamente ali, e quando ela termina o que ela faz, ela recomeça todo o processo. Esses são os S's. São pessoas que conseguem dar início, meio e fim às atividades com qual eles se propõem, e com prazer. Então são dóceis, são extremamente ouvintes, eles sabem ouvir o outro e são extremamente pacientes. Então eles têm uma paciência como ninguém. A gente vê na Rapunzel aí, né, que apesar da vontade dela de sair daquela torre, de ver as luzes, como ela coloca, ela não sai, porque ela respeita, ela é leal, é um outro ponto forte de quem é esse. A lealdade à mãe não deixa com que ela saia. E o que é legal? As pessoas de S, o maior medo que eles têm é de perder a segurança a qual eles estão ali naquele momento, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, qualquer impacto de mudança, o S ele vai ficar indeciso. E tem uma cena de Rapunzel, quando ela sai da torre, ela resolve sair da torre, né, que a mãe dela não tá em casa, e ela fica nessa cena de indecisão. Uma hora ela tá feliz porque saiu, na hora pesa a consciência, na hora ela tá feliz de novo e depois de novo ela volta. Então, eu trouxe essa cena para mostrar isso. Esses são os S's, tá? E aí, olhando para os nossos Vingadores, quem é essa pessoa que é dócil, que é centrada, que ele muitas vezes toma liderança porque ele não quer conflito entre a equipe? Nosso querido Capitão América. Então eu trouxe aqui a imagem do Capitão América em várias cenas, que ele sempre busca proteger, né? Ele muitas vezes não vive a vida dele, como muitas vezes o Homem de Ferro coloca para ele, né? Que você tinha que viver a sua vida, viver o que você quer, mas ele acaba vivendo muito mais pelos outros. Então esses são os perfis esses.
E como é que os S estão vivendo, gente, nesse confinamento? É o segundo perfil que mais está sofrendo com esse isolamento social, que é por quê? Não tanto pela relação com as pessoas, porque o S, eles são assim, eles são pessoas que não têm muitos amigos, mas as amizades que eles têm são da vida toda, então eles são leais àquelas amizades. Então, a questão do S não é nem pelo contato com as pessoas, mas sim pela quebra drástica da rotina. O S, ele tem essa necessidade de ter uma rotina, de seguir regra, de estar ali, eu preciso fazer isso, 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 e ter aquela sequência. E aí, nesse momento em que a gente está passando, no mundo todo, a nossa rotina foi completamente quebrada. Então, nesse momento, essas pessoas do S estão perdidas, inseguras. E aí, você, gestor, você líder de uma pessoa que tem na sua equipe, né, um liderado seu, que é um alto S, o que é que você tem que fazer para ajudá-lo? Ajude a criar novas rotinas. Então, faça reuniões de uma forma em que você consiga, dentro do dia dele, colocar novas rotinas. Ele precisa disso. Então, ele precisa criar novas regras. Então, o que é importante nesse momento? Que, por exemplo, ele acorde de manhã, que ele tome o seu banho, o café, como se ele fosse para a empresa. E muitas pessoas colocam o uniforme mesmo, o fardamento, como se fala, né? E sentam na frente do computador mesmo estando em casa. Por quê? São rituais para que a nossa mente entenda que eu estou indo para o meu ambiente de trabalho. Os alto S precisam desses momentos, desses rituais. Então ajude o seu liderado colocando para ele novas rotinas. Ajude-o a criar essas novas rotinas para que ele venha a ter novamente a segurança, né, e sentir o apoio naquele líder ali. Então, ele tendo essa segurança, ele vai fluir novamente a rotina, e ele criando nova rotina, ele consegue passar bem por esse momento. Tá? Então, é muito importante para a gente se atentar a isso. Os S's precisam se sentir seguros e é preciso que nós criemos aí rotinas dentro do dia a dia dele, novas rotinas, para que essa mudança ela passe logo e ele venha se adaptar com uma nova rotina, um novo dia a dia, ok? Bom, então vamos para o nosso último perfil, que é o perfil C, que são as pessoas de conformidade alta. E aí, como é esse perfil? Como é que esse perfil se comporta? Bom, dentro das princesas aí, né, como eu trouxe nos outros, nossa princesa conforme é a Bela, do filme A Bela e a Fera, né? Quem não assistiu o filme mesmo, de 2017, assista, que é muito lindo, tá? Então, a Bela, a todo tempo, as primeiras cenas que ela aparece, como ela tá com um livro na mão ali, nem olhando as pessoas que estão ao redor dela, mas estão com o livro e vai olhando. Então, as pessoas de C, elas são vidradas por conhecimento, né? Tudo que elas se baseiam, suas decisões, elas se baseiam pelo conhecimento que eles detêm. São pessoas extremamente disciplinadas. A gente vê Bela ali ajudando o pai, né, no relógio, nas rotinas dela. E uma coisa legal que tem é que tem uma cena no filme em que ela tá lá fazendo cálculos, e eu acho que, olha, uma notícia bombástica, eu acho que foi Bela que inventou a máquina de lavar roupa, porque vocês vão ver que no filme ela faz uns cálculos e faz uma engenhoca onde ela coloca o burro ali para poder fazer lavar a roupa dentro de um barril, de um tonel que ela encontra lá. Então é bem bacana, porque isso são os Cs, eles estudam, eles calculam, eles são muito perfeccionistas, tá? Aí tem vezes quando estão no extremos que eles são teimosos. A gente vê ali a teimosia de Bela, ela enfrenta mesmo a fera e ela não baixa a cabeça da opinião dela. Se ela acha que ela tá certa, ela vai até o final, e assim é o perfil C. Dentro dos nossos Vingadores, vamos parar e vamos analisar um pouquinho. Qual é aquela pessoa que, bom, não tem uma interação muito boa com as pessoas, é mais isolado, mas tem um grande conhecimento, né? Ele tem ali, ele coloca a sua opinião, tudo. Eu trago pra gente Bruce Banner, nosso querido incrível Hulk, né? Lógico que não na figura do Hulk, porque o Hulk não tem perfil nenhum ali, né? Mas o que é bacana? Por que eu trago o Banner? Porque, primeiro, pelo conhecimento, ele está sempre em busca de conhecimento, adquirindo conhecimento, e ao mesmo tempo, ele tem uma percepção que é muito forte nos Cs, tá? Eles são perceptivos, eles conseguem avaliar o ambiente, observar e se adaptar àquela situação, né? Então a gente vê aí que no filme Ultimato,
o Bruce e o Hulk, eles viram um só. Então, na verdade, ele conseguiu até mesmo disciplinar o Hulk, né? Então, Bruce Banner disciplina o Hulk e é muito bacana isso. Então, esse é o perfil C, o perfil da conformidade. Lidam muito bem com regras e procedimentos, são muito inteligentes, tá? Eles são muito perfeccionistas. E aí, como é que você, gestor, pode ajudar esse líder? Talvez esse seu liderado, desculpa. Como é que dentro de todas essas características, como é que eu posso lidar para que esse meu liderado ele reaja bem e seja produtivo, tá? Então, para dizer que os perfis C são os que mais vão passar com certa facilidade por esse momento. Por quê? Primeiro que ele não é de interação social, então eles são mais reservados, são mais na deles. E eles são muito de conhecimento, então eles vão aproveitar muito esse momento para adquirir conhecimento. Mas o que é uma coisa importante? Ele tem um lado perfeccionista e o maior medo do C é errar. Então o que ele vai fazer? Ele vai aprofundar os teus conhecimentos e isso pode fazer com que ele perca o tempo de entregar resultado, né? Pelo seu perfeccionismo e pelo medo que ele tem de não querer errar, ele vai estar num momento onde ele vai aproveitar todo o tempo que ele tiver para estar estudando. E muitas vezes isso não é bom, porque a gente precisa ter o quê? Um time para resolver e para fazer as coisas, uma certa agilidade. Então, você como gestor de uma pessoa de alto C, qual é a dica que a gente dá? Assim como os S's, é preciso colocar rotinas, isso é uma coisa natural dele, ele mesmo vai fazer, diferente do S que você precisa ajudar, mas crie rotinas com prazos. Crie checklist das tarefas que ele tem que fazer e estipule os prazos com a qual ele tem que cumprir, porque isso sim vai motivar o C, porque ele gosta dessa coisa do prazo, de ter a rotina, mas de ter o prazo para entregar. Isso vai fazer com que ele se motive e ele não perca o tempo por ser perfeccionista demais. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Esse daí é um pouquinho de cada um dos perfis, mas o mais importante nesse momento, você enquanto líder, esteja mais próximo da sua equipe. É o que a gente colocou no início do vídeo. O ser humano nesse momento é fundamental. Ah, Flávia, quantas reuniões por dia eu posso fazer com a minha equipe? Depende. Depende do que você vai precisar tratar, depende do perfil. Talvez os perfis Is vão precisar um pouco mais e os S de reuniões. Os Cs e os Ds, né, os dominantes e os conformes, já não gostam dessa coisa de o tempo todo estarem em cima cobrando. Então você, quanto líder, mais do que nunca vai ter que conhecer e perceber a sua equipe. Você também, enquanto líder, precisa aproveitar esses momentos. Então, tanto os líderes como os liderados precisam aproveitar esse momento para aprender. O que a gente está conseguindo aprender com essa situação? O que a gente vai levar para pós-crise? Que eu vou poder reinventar com a minha equipe? O que funcionou durante esse período que a gente não usava e que eu posso colocar no dia a dia a partir de agora? E fundamental, gente, uma coisa importante. Muitas pessoas, muitas equipes estão trabalhando home office. Não queiram que as pessoas sejam como são dentro da empresa. Isso é surreal, isso não vai acontecer. Então não queira que seu funcionário sente na frente do computador às 8, não perca o foco até às 18 e acabou. Ele está em casa, muitas vezes ele tem filho pequeno e esse é um momento que você pode dar a ele, onde ele até vai ser mais produtivo. Então vai ter uma hora que ele vai dar uma parada, vai brincar com o filho, mas vai voltar, porque a produtividade dele vai ser melhor. Se permita aprender. Tire um momento do seu dia, uma hora e meia, e vá buscar conhecimento. Fazer aquele curso que você não tinha tempo de fazer. Lembra do que eu falei no início, de aproveitar o tempo que você tinha no trânsito? Então aproveite esse tempo, ou para você fazer uma ginástica, ou para você fazer uma meditação, ou para você ouvir uma música que você não ouve há muito tempo. Faça coisas que te dê prazer nesse momento. Isso é fundamental para ajudar, independente do perfil, a você passar por esse momento. Então espero que vocês tenham gostado. É de coração que a gente está aqui, querendo ajudar e contribuir, não só com você que é líder, mas com você em relação ao seu liderado. Como você pode utilizar essa ferramenta, o conhecimento desse perfil, o conhecimento de cada liderado que você tem, para poder ajudá-lo nesse momento a ser mais produtivo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com as pessoas que você gosta, que você acha que vai ser interessante para elas. Se inscreve no canal, clica aí no sininho para que o YouTube possa lembrar você aí quando a gente colocar um novo vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, a gente vai deixar aqui tudo para você e espero que você tenha gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!